Em Tate no Yusha, nós já conhecemos um monte de heróis, e eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre a maior parte deles e apresentando eles a vocês, porque o negócio é que realmente tem herói pra dedéu, meu amigo. É muita gente que tem armas lendárias nesse mundo de Tate no Yusha. Mas o negócio é que não são apenas heróis que possuem armas lendárias. E vocês sabiam disso? Na real, em Tate no Yusha, existe um grupo chamado pela fandom, nós os fãs, de falsos heróis, que são pessoas que possuem armas, mas não são de fato heróis. E você quer saber mais sobre isso? Você quer saber mais sobre esses falsos heróis que usam armas e não são realmente heróis? Então assista esse vídeo até o final. E avisando que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento daquele tapa no dedão. Tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posso dar a caneta da marota entre a gente. E primeiro me deixa começar dizendo que os heróis falsos não são pessoas como o Motoyasu e o Itsuki, que supostamente são heróis, mas que não agem como se fossem. Quem me dera se eles realmente fossem heróis falsos. Na real, os falsos heróis são indivíduos que não foram escolhidos por suas armas, lendárias ou vassalas. Então eles meio que impõem essas suas armas à força, na base do ódio mesmo. Elas não escolheram ele, mas mesmo assim, eles usam ela. E eles são chamados de heróis falsos por nós da fandom, porque oficialmente eles não têm um nome na obra e eles também não foram escolhidos por suas armas. E se você não é escolhido por sua arma, você não é um herói. Então, como não tinha um nome para chamar eles, nós chamamos eles de heróis falsos. E até agora nós conhecemos 5 desses heróis falsos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e as armas que eles usam à força. E vamos começar por Tact Falbury, que empunhava o chicote, a garra, o projétil, o machado, o martelo, o cajado, a manopla e um pouquinho do escudo vassalo. Escudo vassalo não, né? Escudo lendário no caso. E claro que todas essas armas que eu falei, menos o escudo lendário, são armas vassalas do mundo da Raphtalia. Sim, o cara empunhou praticamente todas as armas vassalas do mundo da Raphtalia de uma vez só. E o Tact é alguém que é considerado um gênio e é extremamente arrogante e egocêntrico, tendo até mesmo um complexo de Deus por se achar maior do que todos os outros, ao ponto em que ele negava qualquer falha que pudesse cometer e se achava perfeito ao extremo. E é um fato que o Tact é o antigo rei de Falbury, tendo usurpado o trono depois de matar o rei anterior. E bom, o Tact é uma das pessoas que foram reencarnadas de outro mundo no mundo da Raphtalia. E ainda de quebra, quando ele foi reencarnado, foi dado a ele um poder pela vanguarda das ondas, que são aquelas pessoas que ficam por trás das ondas de destruição. E além de ser reencarnado com um poderzinho a mais, ele nasceu na família real, tendo suas lembranças da vida passada, ou seja, que ele já estava à frente de qualquer um e podia fazer o que ele quisesse com o mundo. Até o ponto em que ele era tratado como um gênio por causa disso, porque ele fazia grandes feitos e contribuições para o mundo, quando na verdade ele só estava passando tecnologia do nosso mundo para o mundo dele. Ou não, do nosso mundo não, às vezes é do outro mundo, né? Eu não lembro se ele é da Terra ou de outro mundo, realmente não lembro mesmo. E o Tact, durante sua juventude, por um tempo foi um aventureiro, e foi em seu tempo como aventureiro que ele foi selecionado pelo chicote vassalo para ser um herói. Mas não parou aí. Ele foi selecionado pelo chicote vassalo para ser um herói dele, do chicote vassalo. Mas infelizmente meus amigos, não parou aí mesmo. Ele roubou as armas de todos os outros heróis vassalos desse mundo com o seu poder de roubar armas lendárias. Sim, o Tact tem um poder que permite que ele roube armas lendárias de seus donos. É claro que ele não consegue usar o poder total das suas armas, mas ele consegue sim fazer isso. E além de roubar as armas vassalas de todos os heróis vassalos, ele conseguiu até mesmo roubar o escudo lendário do Naofumi por um tempo. Mas como eu disse, o Tact não consegue fazer uso total do poder das armas que ele rouba. E isso acontece porque ele não é poderoso o suficiente para isso, porque é muita arma mesmo, e todas as armas são lendárias, mesmo que algumas sejam vassalas. E além disso, mesmo que ele tivesse tudo para dominar o mundo e fazer o que quisesse, ele ainda foi burro o bastante para fazer planos ruins, não treinar e não se aprimorar. Ou seja, ele não treinou, não se aprimorou e não fez planos bons. E isso resultou no que? Ele perdeu para o Naofumi e para o Fou, que espalharam as armas vassalas lendárias de volta para seus donos originais, e no fim ele foi executado. Sim, ele tinha tudo para dominar o mundo, mas foi burro e não conseguiu. Seguimos para o próximo falso herói, que seria o Maud, o portador do machado vassalo. E ele é um ex-companheiro do Itsuki e era afiliado a Maut. Então você já sabe que só por isso ele não é muito da hora não, hein? Além de que onde ele está atualmente é desconhecido.
E o Mald é um cara muito arrogante por ser um nobre, além de todo aquele rolê que ele é aqueles nobres que são meio ditadores, sabe? Aqueles nobres que querem mandar em todo mundo, tomar decisão errada e tudo mais que todo mundo conhece, que são muito chatos, tá ligado? Mas não para por aí, ele é esse nobre todo orgulhoso, ditador e tudo mais, mas ele ainda roubava do Witsky na época em que eles estavam juntos, mostrando que esse cara realmente é podre até os ossos. E o Mald, mais tarde na história, trai o Witsky e começa uma facção junto com a Malt e algumas outras pessoas que também são lixos. Os caras são podres até as entranhas. E lá no volume 17 da novel, quando o Naofumi estava no mundo da Glass lutando contra um vilão, o Mald e a Malt simplesmente apareceram lá do nada para apoiar o vilão. Simplesmente assim, do nada, eles brotaram lá para ajudar o vilão. E nesse momento o Mald já estava em posse do machado vassalo que tinha sumido desde que o Tact foi derrotado. Ou seja, o Tact roubou o machado vassalo, ele sumiu depois da derrota do Tact e ele apareceu nas mãos do Mald no volume 17. E nesse ponto, antes de ser derrotado pelo grupinho do Naofumi, ele foge com a Malt e a irmã da Cine para algum lugar que não sabemos onde é até o momento. Seguindo, vamos para Kyo Echinna, o portador do livro Vassalo, e ele é, originalmente, do mundo da Glass e é o suposto herói do livro, embora não tenha sido escolhido para tal. E ele é um cara completamente desenfreado que é muito estúpido, cara. Mas, mesmo sendo isso, ele vê o mundo como nada mais do que um jogo, onde o povo desse mundo são NPCs que existem para divertir eles. Sim, o cara é completamente estúpido, velho. E o Kyo é mais uma dessas pessoas que morreu em seu mundo e foi reencarnado, só que dessa vez, em vez de ser no mundo da Raphtalia, ele foi reencarnado no mundo da Glass. E inclusive, foi ele quem acordou e assumiu o controle da tartaruga espiritual para fazer aquela debandada que aconteceu e que vai acontecer na segunda temporada do anime. Além de ter sido ele quem capturou o Motoyasu, o Itsuki e o Ren e usou eles para fazer experimentos. Sim, esse cara foi realmente a lenda nesse ponto da história. E depois desse rolê todo no mundo da Raphtalia, de ter usado experimentos, capturado os heróis, a tartaruga espiritual e tudo mais, ele voltou para o seu mundo e ficou em uma grande luta de indas e vindas com o grupo do Naofumi, até o ponto que eles tiveram seu confronto final e ele perde para eles e é morto pelo Naofumi e pela Rixa. Depois disso, o Naofumi destrói todas as suas pesquisas extremamente erradas e matérias de estudo que ele possuía. Seguimos para Albert, o portador do espelho vassalo, e ele é do mundo da Glass, assim como o Kyo, mas o ponto é que não sabemos muito sobre ele antes de ele ter feito experiências, mas mesmo assim sabemos que ele tinha más relações com a Glass e com seus amigos. E o Albert também é um reencarnado que acabou reencarnando no mundo da Glass, e a família onde ele reencarnou era bem próxima, era bem amiga da família onde o Kyo Echinna reencarnou, assim eles estavam juntos desde criança. Porém, aconteceu um acontecimento bem estranho. Aconteceu um acontecimento é foda, né? O Kyo subjugou o Albert e usou seu corpo para fazer experimentos ilegais, e depois daquilo, o Albert mudou completamente. E durante a luta do Naofumi contra o Kyo usou o Albert como um escudo de carne e ele é morto. Então, sim, o Albert morreu como um escudo de carne para o Kyo. É complicado, né? E o Albert, bom, ele portava o espelho vassalo, que depois que o Albert morreu, o espelho vassalo foi para o lado do Naofumi para ajudar ele em sua luta. E seguimos para o último, mas não menos importante, muito de fato menos importante. Esse cara aqui foi um vilão tremendo, moleque. Miyagi Hidemasa, o portador do instrumento musical Vassalo. E ele é um cara arrogante que aparenta ter muitas falhas que o Motoyasu, o Ren e o Itsuki costumavam ter, além de que ele tem muitas coisas em comum com os outros vilões que eu já falei aqui. E uma coisa bem interessante é que quando o mundo da Glass estava fazendo sua convocação para seus 4 heróis lendários, o Miyagi foi pego no processo e foi invocado como um 5º herói extra. Sim, isso mesmo, ele estava invocando os 4 lendários e invocou um 5º sem querer. Porém, também quando ele foi invocado, ele desapareceu da vista das pessoas completamente e só reapareceu para as pessoas quando se tornou um herói vassalo do instrumento musical Vassalo. E quando ele reapareceu como herói, ele começou a ocupar a posição de sucessor do rei em seu país. E no volume 17, o Miyagi sequestra e aprisiona a Kizuna, e depois que ele sequestra ela, tem um monte de rolês, até o ponto em que ele começa a lutar contra o Naofumi, onde nessa luta ele admite que matou os heróis da Joia, Instrumento Sem Corte e o Fuda Lendária. Ou seja, os outros 3 heróis lendários do mundo da Glass foram mortos
por ele. E é aquilo, né, que as pessoas só poderiam invocar novos heróis depois que o Miyagi morresse, e ele não tinha sido morto até o momento, e era um vilão. Então nesse ponto o Luna Glass estava realmente desesperado. Porém é claro que, durante essa luta contra o Naofumi, ele é derrotado e tem sua alma destruída no processo. Assim acabando a luta. E bom, o Miyagi foi de base, né, teve sua alma destruída, perdeu, morreu. E é isso. E aí, meus amigos, gostaram desse videozinho falando sobre os heróis falsos, os fake heroes? E na verdade, se você vê, todos os heróis falsos são vilões. É incrível, né? Todos eles são vilões. Menos o Albert. Tipo, o Albert é um vilão, mas eu considero ele mais como uma vítima, se você me perguntar. Porque o que o Kyo fez com ele é uma coisa que não se faz com ninguém, cara. Realmente. Mas com esse vídeo também nós vemos que muitas pessoas da Tatenoyusha são reencarnadas. E se vocês quiserem, isso é um tópico que eu posso trazer em vídeo para vocês. Os reencarnados em Tatenoyusha. Em breve. É só vocês pedirem aqui nos comentários. Então comenta aqui nos comentários e dá aquele like para eu saber que vocês querem esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e termino o vídeo por aqui. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se você não ainda, compartilha o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia, compartilha com todo mundo aí para ajudar o meu canal a chegar a mais pessoas e ajudar o meu trabalho. Então agora me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!